E se eu te dissesse que um vale inteiro, coberto por ossos humanos secos, esquecidos há séculos, de repente voltou a respirar? Parece cena de um filme pós-apocalíptico, mas aconteceu, não como metáfora, mas como uma visão vívida, dada a um homem que já não sabia mais o que era esperança. Feche os olhos por um instante e imagine um vale imenso, sem fim. O chão é poeira, o ar é seco, o silêncio é tão espesso que chega a machucar os ouvidos. Nenhum sussurro de vento, nenhuma folha que se mova, nada, apenas o eco da morte. Por todos os lados, ossos espalhados, brancos, ressequidos, partidos, queimados pelo sol. Estão ali há tanto tempo que perderam qualquer forma de dignidade. São restos do que um dia foram vidas. Homens, mulheres, histórias, tudo virado pó. É como se aquele lugar fosse um cemitério esquecido até mesmo por Deus. Um vale onde a vida não ousa mais entrar. Mas então, algo muda. Um som, quase imperceptível no começo, rasga o silêncio como um trovão distante. Os ossos começam a tremer. Um após o outro, eles se agitam, rangem, se arrastam pelo solo. Eles se buscam, como se lembrassem onde pertencem, como se soubessem que algo está prestes a acontecer. Um espetáculo surreal, assombroso, impossível. Mas foi exatamente isso que o profeta Ezequiel viu. E essa não foi apenas uma visão estranha, foi uma mensagem do céu em meio ao desespero da terra. O que significava aquilo? O que Deus queria dizer ao mostrar um vale de morte sendo tomado por vida? E, acima de tudo, o que isso tem a ver com você, hoje? Você que talvez esteja cercado por áreas da vida onde tudo parece perdido. Você que caminha por vales silenciosos onde a fé está seca, os sonhos estilhaçados e o coração exausto. Pois essa história, por mais distante, misteriosa ou simbólica que pareça, tem um chamado direto à sua alma. E talvez, só talvez, os seus ossos também estejam prestes a se mover. Para compreendermos a intensidade dessa visão, esse vale de ossos secos, precisamos voltar no tempo, a um dos capítulos mais sombrios da história de Israel. O ano é 597 a.C. A poderosa Babilônia, liderada pelo temido rei Nabucodonosor, marcha contra Jerusalém com força esmagadora. Não é apenas uma batalha, é uma devastação sagrada. O templo, o coração espiritual da nação, o lugar onde o céu tocava a terra, é violado, saqueado, destruído. Ali, onde por gerações o povo havia buscado a face de Deus, agora jazem ruínas, cinzas e o eco de orações interrompidas. As muralhas caem, as portas são queimadas, e o povo é arrancado à força do solo que Deus lhes prometera. Homens são acorrentados, mulheres choram seus lares despedaçados, crianças são separadas das mãos que as protegiam. Eles marcham para o desconhecido como prisioneiros, mas também como fragmentos de um sonho quebrado. Eles perdem tudo, suas casas, seus costumes, sua liberdade. Mas, acima de tudo, perdem sua identidade espiritual. Sem Jerusalém, sem o templo, sem o altar, quem eram? Agora, no exílio, eles não eram apenas estrangeiros numa terra estranha. Eram despidos de propósito, mergulhados em um silêncio espiritual ensurdecedor. A pergunta que ecoava em cada alma não era apenas por quê, era onde está Deus? Será que ele os havia abandonado? Será que o pacto havia sido rasgado? Ou será que havia algo maior, algo escondido sob a poeira da tragédia, algo que ainda não podiam ver? Essa angústia, esse vazio, esse desespero silencioso é o pano de fundo sobre o qual Deus pinta uma de suas mais extraordinárias revelações, porque é justamente quando o povo pensa que tudo acabou que Deus começa a falar, e ele fala de um jeito que ninguém esperava. Entre os exilados humilhados, entre os que caminhavam cabisbaixos pelas ruas poeirentas da Babilônia, havia um homem diferente. O nome dele era Ezequiel. Não era um guerreiro, não era um rei,
era um sacerdote, alguém consagrado desde a juventude para servir diante do altar, para apresentar ofertas, para ensinar a lei. Mas agora, aquele altar estava em ruínas. A cidade santa havia sido saqueada, e Ezequiel se via longe de tudo que conhecia como sagrado, longe do templo, longe de Jerusalém, longe da glória visível de Deus. Ele era, como tantos outros, um exilado. Mas talvez mais do que um exilado político ou geográfico, Ezequiel era um homem em exílio espiritual. Como adorar se o altar desapareceu? Como servir se o sacerdócio parece sem propósito? O que resta a um sacerdote sem templo? Mas é justamente aí, no epicentro da dor, no coração do luto e da incerteza, que Deus escolhe se manifestar. Não nas colunas douradas do Santo dos Santos, não entre os querubins entalhados ou nas fumaças do incenso, mas no meio do cativeiro, na terra da humilhação, no deserto da alma. O céu, até então silencioso, se rompe diante dos olhos de Ezequiel. O que ele vê, ninguém ao redor poderia imaginar. Uma tempestade de fogo, criaturas vivas com rostos múltiplos, rodas que se cruzam, e, acima de tudo, uma glória indescritível. Abriu-se o céu e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1:1. Ezequiel ouve vozes, sente o mover do Espírito, sente o peso da santidade pairando sobre o mundo quebrado. Ali, sem templo, sem incenso, sem vestes sacerdotais, ele descobre uma verdade que mudaria tudo para ele e para nós. Deus não está limitado por geografia. Sua presença não se confina a pedras nem a construções. Deus fala na dor, no exílio, na dúvida, no silêncio. E é nesse encontro sagrado em meio ao caos que nasce uma nova esperança. Uma esperança que não está fincada na terra prometida, mas na promessa do Deus que nunca deixa de ser fiel. Uma esperança que não depende de estruturas externas, mas da voz que continua falando ao coração que ainda ouve. Ezequiel, o exilado, torna-se agora profeta da restauração, porque mesmo longe de tudo que parecia sagrado, Deus ainda está perto. E onde Deus está, até os ossos mais secos podem voltar a viver. A visão muda. De forma repentina, Ezequiel é transportado, em espírito, para um lugar que mais se parece com o limite entre o mundo dos vivos e o domínio do esquecimento. Ele não vê luz, não ouve sons de vida. O que se estende diante de seus olhos é um vale imenso e silencioso, coberto por um manto de desolação. Mas não é apenas desolação, é morte absoluta. A Bíblia descreve com precisão: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ezequiel 37:2. O profeta não é apenas convidado a observar de longe. Ele é conduzido pelo meio dos ossos, forçado a encarar a realidade do cenário, passo após passo, esmagando sob os pés o silêncio de milhares de vidas que já se foram. Ossos por toda parte, sem carne, sem conexão, sem história visível, e tão secos, que até a poeira parece mais viva que eles. A vida ali foi derrotada pelo tempo, a esperança sepultada junto com os últimos batimentos, a memória esquecida. Mas então, no meio desse lugar onde nada respira, Deus fala, e não com uma explicação, mas com uma pergunta desconcertante. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel 37:3. É uma pergunta estranha, quase cruel à primeira vista, porque quem, em sã consciência, olharia para um vale de ossos completamente secos e responderia: sim, eles podem viver. Mas Ezequiel não responde com lógica, nem com presunção. Ele responde com reverência e sabedoria: Senhor Deus, Tu o sabes. Essa resposta revela mais do que fé, revela rendição. Ezequiel não tenta limitar Deus. Com as evidências visíveis, ele entende que mesmo quando tudo parece morto, a última palavra ainda é do Senhor. E essa pergunta,
feita no meio do vale, atravessa o tempo e chega até nós hoje. Porque os ossos secos não estão apenas nas visões proféticas, estão nos sonhos que enterramos, nas relações que murcharam, na fé que um dia ardeu, mas hoje mal sobrevive como brasa fria. Deus olha para o seu vale, esse canto da sua alma, onde só há escuridão, e pergunta: ainda pode viver? E talvez, como Ezequiel, sua única resposta seja: Senhor, só tu sabes. E é exatamente a partir desse reconhecimento de que o impossível pertence a Deus que o milagre começa. Então, em meio ao vale do impossível, Deus fala novamente, mas agora não é uma pergunta, é uma ordem, clara, direta, inesperada. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Veja bem, Deus não fala diretamente aos ossos. Ele ordena que Ezequiel fale, que o homem, falho, exilado, frágil, libere a palavra dele sobre aquilo que está morto. É como se o céu dissesse: eu quero agir, mas quero fazer isso através da sua voz. E então Ezequiel, cercado por escombros de vidas passadas, obedece. Ele não discute, não racionaliza, não exige provas, ele apenas abre a boca e profetiza. E nesse exato instante, o silêncio é quebrado. Um som estranho, grave, seco, gutural, ecoa pelo vale. É como se a própria terra tremesse ao ouvir a voz da palavra de Deus. Os ossos começam a se mover, primeiro lentamente, depois com urgência. Eles se arrastam, se aproximam, se encaixam. Fêmur encontra joelho, costelas buscam a espinha, mandíbulas se alinham aos crânios. O vale, que antes parecia um cemitério, começa a respirar estrutura, mas não para por aí. Tendões crescem, músculos se formam, a carne toma forma sobre os ossos e, por fim, a pele os cobre. O que era pó começa a se parecer com pessoas, mas ainda não há vida. Estão ali, corpos completos, mas imóveis, como cascas sem essência, como estátuas sem alma. E é aí que o texto nos ensina algo profundo, transformador e muitas vezes ignorado. A restauração começa com a obediência. Antes que qualquer coisa acontecesse, Ezequiel teve que crer e falar. Ele teve que agir com fé, mesmo que não houvesse sinal visível algum. Deus não pediu que ele entendesse o processo, pediu que ele obedecesse à palavra. E isso nos confronta. Porque muitas vezes queremos ver o milagre antes de mover os pés. Queremos provas antes da oração. Queremos caminho aberto antes do primeiro passo. Mas Deus, Ele trabalha diferente. Ele pede que falemos fé antes que os olhos vejam o caminho, que profetizemos sobre ossos quando tudo o que vemos é poeira e morte. Porque é no ato de obedecer que o som do sobrenatural começa a ecoar. Então, qual parte da sua vida Deus está pedindo que você profetize hoje? Qual vale silencioso aguarda a sua voz? Talvez você não veja nada ainda, mas quando você obedece, mesmo sem entender, o céu começa a se mover e o impossível começa a se reconstruir. O vale já não é o mesmo. Aquilo que antes era apenas um campo de ossos secos, agora está repleto de corpos completos. Pele, músculos, tendões, tudo em seu lugar. O cenário parece ter mudado, mas há um detalhe inquietante: eles ainda estão mortos. E então Deus fala outra vez. Uma nova ordem, ainda mais misteriosa, ainda mais profunda. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. A instrução não é mais para falar com os ossos, agora é para clamar pelo Espírito. Ezequiel obedece mais uma vez sem hesitar. Ele levanta a voz no vale e invoca o sopro de Deus. E então o vento sopra. Mas não é um vento comum. Não é a brisa quente do deserto, nem o ar frio das madrugadas. É o Ruach, o sopro divino, o Espírito do Deus vivo, vindo dos quatro cantos da terra.
Carregando consigo vida, essência, poder, ele invade o vale como uma força invisível, irresistível, e quando esse vento toca os corpos, algo extraordinário acontece. Corações começam a bater, olhos se abrem, pulmões se enchem de ar pela primeira vez, e o que antes era um exército morto se levanta, não como zumbis, não como fantasmas, mas como um exército poderoso, cheio de vida e propósito. Essa é a imagem perfeita do que o Espírito Santo faz. Esse é o mesmo sopro que deu vida a Adão no Éden, quando o Criador moldou o homem do pó da terra e então soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Esse sopro é a diferença entre existir e viver. É o que transforma estruturas vazias em corações ardentes. É o que dá sentido à forma. É o que transforma carne em missão, ossos em propósito, corpo em instrumento de Deus. E aqui está a verdade que corta fundo. Sem o Espírito Santo, podemos até estar de pé, podemos até parecer completos, mas por dentro seremos vazios. Sem o sopro de Deus, a vida não passa de uma rotina sem alma, um corpo em movimento, mas com o coração adormecido. Talvez você tenha reconstruído algumas áreas da sua vida. Talvez tudo pareça estar em ordem por fora. Mas, e por dentro? O Espírito de Deus já soprou sobre você? Você já recebeu o vento que transforma a casca em essência, forma em vida? Porque só o Espírito Santo pode acordar o que está dormente, restaurar o que está quebrado, ressuscitar o que parece perdido. E quando ele sopra, até o vale mais morto se torna campo de batalha de um exército vivo, o exército do Senhor. O que há de mais impactante nesta visão não é apenas o espetáculo dos ossos se movendo, nem o exército poderoso que se ergue no final. O que realmente nos desconcerta e ao mesmo tempo nos fascina é o fato de que Deus escolheu agir através da voz de um homem. Sim, o Deus Todo-Poderoso, que poderia com um simples pensamento transformar aquele vale em vida abundante, preferiu convidar Ezequiel a participar da obra divina. Ele não falou direto aos ossos. Ele ordenou: profetiza, filho do homem. E isso nos revela um princípio eterno. Deus age através de pessoas obedientes. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas escolhe envolver o ser humano no milagre. Por quê? Porque ele deseja relacionamento, parceria, fé viva. Porque ele quer que você entenda que não é apenas um espectador da glória dele. Você é parte da manifestação dessa glória. Deus ainda fala hoje, mas ele fala através de homens e mulheres que estão dispostos a abrir a boca com fé, mesmo quando tudo à sua volta parece morto. Ele quer usar a sua voz, a sua oração, a sua fé vacilante. Sim, até ela, para transformar vales de morte em campos de ressurreição. A pergunta que não quer calar é: qual é o seu vale de ossos secos? Qual parte da sua vida está soterrada no tempo, esquecida nas sombras, sem forma nem vida? Talvez seja um sonho antigo que você deixou morrer, uma área da sua alma onde a esperança não pisa há muito tempo. Ou talvez seja a fé, aquela fé que um dia te movia, mas hoje parece um eco distante. Seja o que for, Deus ainda pergunta: você acredita que isso pode viver de novo? Essa visão é mais do que um episódio da história de Israel. Ela é uma mensagem viva para mim e para você. E ela traz lições que não podem ser ignoradas. Deus não está preso a estruturas ou edifícios. Ele se revela no meio do caos, da dor, do exílio. A restauração não acontece de uma vez. Primeiro vem a estrutura, depois o sopro. Deus trabalha por fases, com propósito em cada detalhe. A obediência precede o milagre. Ezequiel teve que profetizar antes de ver. Assim também nós agimos pela fé, não pela visão.
Só o Espírito Santo pode preencher o vazio existencial. Podemos ter tudo por fora, mas sem o sopro divino, ainda estamos secos por dentro. E o mais bonito, Deus quer que você participe do processo. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o fim, Ele quer que você caminhe com Ele etapa por etapa. Você está pronto para profetizar sobre os seus próprios ossos secos? Você consegue crer, mesmo sem ver? Porque Deus já está à porta, esperando apenas uma coisa: a sua voz dizendo: eis-me aqui, Senhor. Talvez você esteja exatamente no meio do vale, sua alma esteja seca, seus sonhos espalhados como ossos pelo chão. Mas escute bem, Deus ainda pergunta hoje: você acredita que isso pode viver de novo? Sim, pode, porque o mesmo Deus que levantou um exército de ossos secos ainda sopra vida sobre os corações quebrados. Não desista no meio do processo. Continue confiando, continue orando, continue crendo. A restauração virá, o vento soprará, e o que hoje é desolação será, amanhã, testemunho vivo da glória de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários qual é o seu vale de ossos secos. Vamos orar juntos, fortalecer uns aos outros na fé e profetizar vida sobre tudo aquilo que parecia morto. Inscreva-se no canal para mais reflexões bíblicas e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje, porque com Deus, ossos secos podem se tornar um exército vivo.